Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vamos dar um tempo, né, de bilhete, porque a gente vinha de 4 acertos seguidos, pegou 2 heads aí. Futebol europeu, a zebra, a bruxa tá solta. Hoje a Juventus tomou de pancada, o Newcastle ficou em 0-0. Enfim, vou destacar um jogo de amanhã. Atlético Mineiro encara o Atlético Paranaense, 1,63 na vitória do Atlético, 4,8 no empate, 6,20 na vitória do Atlético Paranaense. Beleza? O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, coloca o código promocional do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles dobram em bônus para você no valor de até R$ 1.200. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Antes de trazer notícias, inclusive de uma contratação que o Vasco fechou, né, eu quero me solidarizar com os familiares aqui do grande benemérito Rui Soares, que faleceu no sábado, né, e o jovem Cadu Fernandes, de 28 anos, que era da base do Vasco, né? Foi revelado pelo Vasco, não estava mais no Vasco. O Cadu chegou a compor elenco do Vasco aí, mas não teve oportunidade, né? Mas foi um destaque na base do Vasco e faleceu hoje de manhã em acidente no Rio de Janeiro. Então, uma notícia muito triste, meus sentimentos aí às famílias, tanto do Cadu Fernandes quanto do grande benemérito Rui Soares, que faleceu no sábado, beleza? Agora vamos de notícia, vou trazer o Vasco fechou uma contratação, o atacante aí que estavam falando, de europeu, que estava sendo cobiçado por times no Brasil, foi revelado quem é esse atacante. Aí você senta, pega uma cadeira e senta, porque é desanimador. O nome do atacante é Sérgio Antônio de Luiz Júnior, é o Serginho, atacante do Giresunspor da Turquia, um time que está na zona de rebaixamento da primeira divisão turca, 16º, a mesma colocação do Vasco, né? Mas lá tem menos times, 16º, a 2 rodadas de acabar o campeonato, né? O Serginho tem 28 anos, 1,80 m, é ponta direita. Na Turquia são 92 jogos, 10 gols e 19 assistências. Quase 100 jogos aí, se você pegar, é 1 gol a cada 10 jogos e 2 assistências a cada 10 jogos, né? Ele é destro e joga de ponta direita. Você já tem o Orediano e o Peck, agora tem também um atacante aí, um ponta direita, chegando no Vasco em junho. O contrato dele encerra lá em junho e aí ele desembarca no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar o contrato. Ele assinou o pré-contrato. É complicado, né, cara? E olha que os caras colocam capas maravilhosas aí. Ele teve passagem, eu já ia esquecendo, ele teve passagem pelo Kosovo, pela Albânia e pela Macedônia do Norte. São os países que ele jogou aí no futebol europeu e na Turquia, né? Eu acho engraçado. E cadê a galera das grandes contratações, né? Dos jogadores europeus de nível de seleção que iam desembarcar no Vasco? Aí você... É desanimador, cara. É desanimador. E aí sempre tem aquele torcedor vascaíno que vai falar assim, pô, vocês reclamam, vocês criticam o cara sem conhecer. É justamente por isso, seu bocó. A gente critica, a gente reclama justamente porque é um jogador desconhecido. É mais uma aposta, é mais um refúgio. Por que não traz jogadores conhecidos? Por que não traz jogadores que a gente sabe onde joga, qual é o time, qual é a liga, o que tá acontecendo, se o jogador é bom? Traz, porra, esse Cocão aí, que era a 4ª opção do Náutico, ninguém nunca viu falar. O Seco lá do Santos, a mesma coisa. O Carabajal, cara, não dá, né, velho? Não dá. E aí, isso aí já são os reforços para livrar o Vasco do rebaixamento. São os reforços para a próxima janela, né? Que jornalistas aí estavam falando que, olha... O Vasco não vai buscar jogador, não vai contratar ou comprar jogadores na janela. Ele vai pegar jogadores livres no mercado, como é o caso desse Serginho,
para poder investir em jogadores experientes e mais cascudos, com um salário mais alto, você pode trazer aí grandes contratações. Olha aí a grande contratação que está pintando no Vasco. Tomara que queime a minha língua, mas é mais um desconhecido, é mais uma aposta chegando para jogar em São Januário. Bom, eu vou trazer um trecho aqui, primeiro, uma live que eu participei lá no canal do Alexandre Laureano, no mês de dezembro, acho que era em dezembro, e lá foi o João Almirante, né, que é o João Almirante é um influenciador que a Globo elegeu ele, o torcedor que representa a torcida do Vasco. Ele tá lá no GE, nas lives, falando, ele é a voz da torcida do Vasco no GE, né? E ele é um dos caras aí que defenderam a gestão Salgado, a entrada desses gestores, a venda do Vasco. E ele tava numa live no Laureano dizendo que, olha, tem que ter calma, as coisas vão acontecer, né? O Vasco agora tem perspectiva de novos horizontes, grandes contratações, montar um time forte. E aí, primeiro eu vou deixar o trecho onde ele fala alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Enfim, acho que a gente tem perspectivas melhores do que tínhamos há pouco tempo, cara. Acho que a gente pode pensar em contratar o vice-artilheiro da Série A, não fazer essa contratação. Uma coisa que eu acho que a gente não podia vislumbrar em outro cenário, né? Então, hoje eu vi um vídeo lá do Léo Lacerda, no canal Na Torcida Vascaína, meu amigo Léo, e ele traz um trecho de um podcast ali no GE, justamente com o João Almirante, a voz do torcedor vascaíno, e ali um jornalista, né, chamado Luciano Melo disse muitas verdades para o João Almirante, mas lógico, endereçado ao Paulo Brax, ao Luiz Melo, as contratações, a grana que o Vasco gastou, a estrutura, jogadores muito jovens, né, subestimaram o Campeonato Brasileiro, fez críticas muito pesadas aí com relação a tudo que foi montado, né? Inclusive ele chega a falar que ficaram se gabando de terem montado um time com 100 milhões, o Flamengo contratou um reserva por 50 milhões de reais, então o Urubu, com a metade do dinheiro que o Vasco gastou para montar um time, o Urubu contratou um jogador para ser reserva. Olha o tamanho do impacto disso que esse cara tá falando, um tapa na cara dos Nutella que ficaram fazendo festa, dizendo que a gente tava bilionário, fazendo grandes contratações, né? Também tem o lado que eu tenho que falar aqui, depois que a parada dá errado, depois que o time não joga nada, depois que dá merda, aparece um monte de engenheiro de obra pronta, né? Então eu vou mostrar aí o jornalista lá falando algumas verdades e o João Almirante ali quietinho, só ouvindo. Eu não vou nem falar de 777, porque da estrutura de Miami, porque eu não sei como eles tocam o dia a dia, sinceramente. Mas aí eu vou falar dos representantes deles aqui. O Luiz Melo e o Paulo Brax subestimaram o Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida em relação a isso. Subestimaram também o potencial das coisas darem errado no Vasco também, né? O Luiz Melo... Não só no Vasco, João. Qualquer time, você tem que trabalhar com estimativa de acertos e erros. O que você não pode é flertar. Achar que, 70% desse elenco vindo da base do Vasco vai resolver. Hoje o Vasco joga com 5 meninos titulares aproximadamente, que são oriundos da base. Para uma Série A dificílima. Vou deixar aqui o jornalista continuar. O Melo tá aqui há bastante tempo, né? Tava no Vasco... Aí o cara vai mandar pro João Almirante. O Melo tá aqui há bastante tempo, Bastante tempo, né? Tava bastante tempo. E o Luiz Melo tá aqui há bastante tempo, né? Tava no Vasco Associação, não tem nem essa desculpa, na minha Tá no Vasco desde a época do Campelo, Luiz Melo. Não sabia o que era uma Série A, opinião, cara. Por isso que eu não sabe o que é o Vasco internamente. Não sei se ele subestimou essa parte, entendeu? Ele subestimou a Série A do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida disso, porque em relação ao orçamento é ele que decide, claro que ele tem que, né, negociar com o Miami, e em relação a contratações é o Paulo Brax, cara. E você falou isso no início, né, que o Vasco contratou metade de um elenco. Mesmo quando o Vasco era uma incógnita, eu falei aqui, não posso dizer que eu tava prevendo que isso aconteceria, porque eu falei antes da estreia que o Vasco era uma incógnita no Campeonato Brasileiro, mas mesmo antes da estreia a gente falava, eu lembro de eliminação de Copa do Brasil, de Carioca, falava, cara, o Vasco não tem banco, o banco do Vasco é sub-20, você brincava que era a creche do vovô, né, era o Nenê com um monte de garotos. A gente falou várias vezes isso, várias. Agora nem isso. E a diretoria, né, personalizada nessas duas pessoas aí, no Luiz Melo e no Paulo Brax, eles dois subestimaram o Campeonato Brasileiro. Não tenho muita dúvida em relação a isso. E o torcedor do Vasco, quem acompanha o Vasco mais de perto, João, já sabia que é problemático, né? O Vasco precisa começar bem. Claro que não quer dizer que se entrar na zona hoje, amanhã ou na próxima rodada vai cair. Não, óbvio que não. Mas era tudo, assim,
o discurso todo, não era que o Vasco ia disputar título esse ano, né? Mas o discurso todo o Vasco vai fazer um campeonato tranquilo. E na 7ª rodada ninguém tá tranquilo, né? Nem eles estão tranquilos. Mas, nesse momento, o planejamento dá pra dizer que houve um erro, ou de orçamento, de planejamento, ou de execução, porque não dava pra ficar, por exemplo, com um banco sub-20. É pouco dinheiro e realmente, assim, futebol profissional nem hoje... foi o banco, né? É o titular também, né? Ó, e vai dar outra pedrada aqui, tá? Sobre os valores que foram aplicados pra poder contratar. Olha só. Futebol profissional hoje no Brasil 100 milhões é pouco dinheiro. E eu falei isso. Porque gastou 100 milhões. Dinheiro de pinga. O Flamengo tá trazendo o Luiz Araújo, que é metade disso pra ser reserva. O Flamengo paga metade do que o Vasco gastou nessa janela por um reserva. E aí você... mas não é o Flamengo. Mas aí você vai lembrar de entrevista de Josh Wander dizendo nunca mais vai ter essa diferença de orçamento. Ó, outra pedrada, ó. A entrevista mais infeliz de todo esse processo até agora foi essa, com certeza. A frase mais infeliz foi essa até agora. E aí o torcedor fica com isso na cabeça. E aí o que o Vasco gastou em uma janela, o Flamengo gasta metade pra trazer um reserva. Então, você pode dizer, foi um erro de orçamento, mas também tem muito erro de execução aí, de dizer, cara, o Capasso vale isso, entendeu? O Orelhano vale isso, e aí depois a gente vai entrar nesse ponto aí que você já defendeu como meia. Mas, claramente, na minha opinião, subestimaram o tamanho e a dificuldade dessa Série A especificamente de 2023. Então, é como eu falei, né? Agora, que vai aparecer de influência, de jornalista, pra criticar, que são os engenheiros de obra pronta, como eu falei lá, que o Dieguinho falou, agora eu vou começar a criticar. Agora, meu amigo, agora talvez seja tarde, né? Você tem que discutir, e eu falei, isso quem acompanha o canal sabe disso. Desde lá do início eu falei, a gente tem que discutir o processo. Não adianta discutir lá depois que o time der errado dentro de campo. Se eu não discutir as escolhas aqui no topo, lá embaixo já era. Então, tudo que der errado lá embaixo vai ser o reflexo das escolhas mal feitas aqui no topo. Falei do Luiz Melo, que era exatamente o mesmo CEO da gestão. Falei do executivo Paulo Brax. Falei do técnico Barbieri. Falei das contratações. Eu falei isso, não foi hoje, não foi agora, não foi quando terminou o Campeonato Carioca, não foi quando o Vasco começou a perder no Campeonato Brasileiro. Eu falei isso em dezembro. Como começaram a estrutura lá de cima, antes mesmo de anunciarem contratações. E eu vou deixar aqui pra você, porque eu falei isso pra ele, pra o João Almirante. Isso que esse cara tá falando hoje lá na Globo pra o João Almirante, eu falei pra ele lá no canal do Laureano em dezembro. Isso não vai dar certo. A gente tá usando a mesma receita querendo um bolo diferente. Então vou deixar aí pra finalizar o vídeo. Desejar para você uma noite abençoada, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. A construção, né, da ideia do João Almirante de uma TAP perfeita, maravilhosa para o Vasco da Gama, eu acho legal a gente debater e pontuar algumas coisas que eu discordo. Por exemplo, primeiro, a construção ou a venda do Vasco para uma mudança de modelo de gestão. E aí eu vou indagar várias perguntas com relação à mudança no modelo de gestão, que eu acho que é o ponto-chave. Não adianta a gente ficar discutindo contratações. Contratações, para mim, é o resultado. Vai refletir o que acontece lá em cima. Então, quando o Vasco foi vendido, uma das coisas que mais foi ventilada, ou vendida, ou dita para o torcedor vascaíno, é que o modelo de gestão, que é um modelo fracassado dos últimos 20 anos, ia ser enterrado. Né? E aí, o que acontece no Botafogo quando ele vira SAF? Ele manda embora o executivo, ele contrata, ele muda o corpo diretor todinho para um corpo diretor profissional, para se enquadrar em uma gestão profissional, assim como está acontecendo no Bahia. O mesmo executivo de futebol que subiu o Botafogo e subiu o Bahia foi mandado embora assim que os dois viraram SAF. Então, quer dizer, eles se preocuparam em mudar o modelo de gestão. E quando a gente é vendido... Eles se preocuparam em mudar os profissionais, né, Thiago? Não, então, mas quando você está mudando a filosofia, contratando novos profissionais, você está mudando o modelo de gestão. Não adianta eu virar SAF para o CEO ser exatamente o mesmo CEO que era o CEO do Salgado e que, inclusive, indecentemente, participou da venda do Vasco, sentado no balcão do lado de cá. Então, para mim, já é um erro crasso na entrada. A segunda, o executivo de futebol tem exatamente o mesmo perfil do Alexandre Pássaro e do Carlos Brasil. Inexperiente, sem títulos e sem expressão. Um cara que precisa ir para um mercado com um crachá porque ninguém conhece. Então, já começa pela empresa, Fonte. O mesmo erro cometido com a questão da gestão do clube associativo. Então, para mim, é o que eu falo sempre nos vídeos, ou nos debates. Não adianta eu discutir o Edmar, não adianta eu discutir o Thiago Rodrigues, não adianta eu discutir a renovação de contrato do Nenê se eu não mudar o modelo de gestão. A gente virou SAF,
com a promessa de que a gente ia ser gerido de uma forma diferente. Eu virei SAF para contratar o Barbieri, eu virei SAF para contratar o Patrick de Luca, eu virei SAF para contratar um executivo de futebol, que é exatamente a mesma coisa do Deixa eu Alexandre só dar um Pato. exemplo. O Bahia... Não, aí só para concluir, depois você fala. Cara. Não é porque você virou SAF que você vai começar a contratar jogador alienígena. Não é. Tá falando contra jogador, tá falando E olha que eu não tô falando. parte de É por isso que, João, é por isso que eu tô falando. Discutir contratação é complexo. Eu tô dando alguns exemplos. Assim como o Pedro Raul foi uma excelente contratação, como você falou. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E há muitos anos o Vasco não tinha o poder de contratar um vice-artilheiro. Ok, eu concordo. Mas isso é uma constante? Ou a gente vai ver uma mescla de refugos e apostas misturado com algumas contratações boas ou relevantes? É por isso que eu falo, discutir contratação é complexo. O que eu quero discutir é o que venderam. O que venderam para o Vasco foi uma gestão profissional, um modelo, uma mudança no modelo de gestão. E eu não consigo enxergar, e olha, eu não estou sendo radical, eu não estou sendo arrogante, eu não consigo enxergar no Vasco Staff uma mudança no modelo de gestão. E a questão dos salários em dias, o Vasco passou 5 meses depois que entrou o Jorge Salgado, bradando pelos 4 cantos que os salários estavam em dia. Exatamente o mesmo discurso. E para voltar e cometer um estelionato eleitoral, mentir para um caralho. Quando esse cara entrou, eu falei, pô, não é o que eu queria, mas se ele fizesse pelo menos a metade do que ele prometeu, as críticas, né, a gente ia pegar muito menos no pé. Por quê? Porque quando o Vasco ganha do Flamengo, quando o Vasco sobe para a primeira divisão, os caras que as pessoas taxam que torcem contra são os primeiros a ligar vídeo, rebolando, jogando pipoca pro alto, comemorando, feliz da vida. Porque a gente quer, no final das contas, é ver o Vasco campeão, é ver o Vasco vencer. Então, enfiaram o Salgado goela abaixo com o senhor Adriano Mendes, que falou que queria o Vasco na segunda divisão, e a política de austeridade burra. Porque hoje o Germancano está no Fluminense, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e muita gente está desdenhando do cara. Agora a gente pega o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro como se ele fosse um deus. Mas tudo bem, uma ótima contratação. Aí eu volto ao término da questão. O que eu espero da SAF, já que eu não apoiei, mas eu torço para que dê certo, porque eu não quero que o Vasco quebre, o que eu espero da SAF, vai além de discutir contratações, o que eu espero da SAF é uma mudança no modelo de gestão, que foi o que venderam pra gente. Se virou SAF para ficar pedindo paciência, para ficar pedindo para o torcedor ter calma, porque daqui a 3 anos a gente vai ver um time competitivo, daqui a 4 anos a gente volta a ter um time para brigar contra o Flamengo, eu ia acreditar nesse processo se o modelo de gestão fosse radicalmente mudado. Como a gente está vendo uma repetição das escolhas nos cargos de chefia, de direção, eu não consigo enxergar. Olha, por mais que a gente tenha que ser otimista, eu não consigo. E ainda tem um detalhe, só para finalizar. E pessoas é uma coisa diferente, né, cara? Eu já falei isso. Não, mas pessoas, o perfil das pessoas é que vão ditar se você está tendo uma mudança no modelo de gestão ou não. Você concorda comigo? Por exemplo, quando contratam um Barbieri, qual foi o atrativo? Porque ele trabalhou em clube empresa, porque ele trabalhou